tudo. Eu fiquei curiosa, por que Salem é a cidade das bruxas, dos bruxos? Ali aconteceu um episódio terrível em 1692, que foi a Inquisição, né? Que se teve por lá, né? Da queimada das bruxas. Isso, na verdade, a queima delas foi na Europa. Em Salem, elas foram enforcadas. Então, o que aconteceu? Eram puritanos que viviam ali, né? O puritanismo é muito parecido com o protestantismo. Então, na verdade, eles acreditavam que qualquer fenômeno estranho poderia ser uma obra do mal, Satã, né? O demônio. E ali tinha crianças que estavam tendo um comportamento estranho, só que você pega a criança tendo um comportamento estranho e você coloca com outras crianças, elas acabam pegando pela lei do contágio, digamos assim, o mesmo comportamento ali para chamar atenção. E elas começaram a ter todas ali um comportamento estranho e acreditavam que era o quê, né? Os adultos, obra de feitiçaria. E daí foram ver que a babá que cuidava dessas crianças era uma escrava, Tituba, né? Que praticava a religião voodoo. Aí já começaram a falar que Tituba era bruxa. E aí começaram a falar que o demônio estava ali na cidade. E que as coisas estranhas que estavam acontecendo na cidade era obra do Satã. E que as bruxas eram como se fossem portadoras ali do mal, né? Amigas do demônio, né? Era o pensamento que eles tinham. E que tinha algumas pessoas que eram bruxas que estavam ali promovendo aquele mal. Então começou uma caça para saber quem que eram essas pessoas, quem que eram essas bruxas. E quem que falava quem era ou não eram as crianças, dentro desses julgamentos. Então as crianças apontavam aleatoriamente para pessoas da sociedade, trabalhadores eram todos colocados em calabouço, e aí essas pessoas ou assumiam que elas, na verdade, eram bruxas ou bruxos, ou se elas não assumissem, elas eram torturadas, e muitas até mortas. Então teve quem foi morto enforcado, teve quem foi morto com coisas pesadas, pedras que foram colocadas sobre a pessoa, comprimindo os ossos. Então, assim, foi um episódio horrível, né? Uma perseguição. Aí depois isso acabou, e aí o governador lá de Boston entrou também, interrompendo esse tipo de coisa, mas foi um episódio muito negativo na história dos Estados Unidos, né? Porque foi uma coisa ali, né? um mal ali psicológico, uma falta de tato e de senso para evitar, né? Que poderia ter evitado várias mortes. Sim, tem um filme que saiu na Netflix recentemente que retrata mais ou menos esse episódio, acho que é Rua do Medo, a terceira parte, e retrata mais ou menos isso que aconteceu, mas o enredo é um pouquinho diferente. Tá. Aí o que aconteceu depois... E no final era... deixa pra lá. Não, pode falar. Não, é que eu não quero dar um spoiler. Eu só ia comentar que se hoje, em plena era da informação, ainda se cometem muitos erros, imagina em 1600 que se falava a era A, não tem um Google para buscar. Exato. Hoje, tendo, as pessoas já fazem muito julgamento errado, imagina não tendo. Antes não tendo. Era isso e pronto, Era enforcada. Exato. E aí o que acontece é que assim, lá tem vários museus, né, que contam essa história, bonecos de cera e tudo mais. E aí, assim, no tempo mais moderno agora, né, nessa época mais contemporânea, uns anos atrás, aí, sei lá, coisa de 50 anos atrás, não tinha nada em Salem de bruxaria, só os museus e a história. Aí a minha mestra, que é bruxa, né, ela queria montar uma loja de magia, de bruxaria, e foi buscar em Boston para poder montar. Boston, os imóveis todos muito caros, né, na época. Aí sugeriram para ela que fosse em Salem. Ela falou, em Salem não vou num lugar que matou gente por conta de bruxaria montar uma loja de bruxaria, né? Foi o pensamento dela. Mas aí chegando lá, ela se identificou com o imóvel, era o que ela podia na época, e deu super certo. Que a loja dela se tornou um ponto que todo mundo que viajava para Salem queria ir, porque ela ensinava feitiços, poções, ervas, tudo ali na loja. Eu entendo a recusa dela, né? O sentimento de não quero estar em um lugar onde isso aconteceu. Sim. Mas exatamente por ser o lugar onde isso aconteceu, quem visita esse lugar tá buscando... Exato. Vou chamar de turismo, mas eu digo assim, tá buscando isso. Exatamente. Né? Talvez se ela montasse do lado da Torre Eiffel não tivesse tanto apelo. Não tivesse, né? E aí isso culminou num monte de lojas que abriram depois a partir dessa iniciativa dela. E hoje Salem é conhecido como capital da bruxaria, né? Cidade das bruxas. Você já foi? Já. É lá que eu sou treinado quando eu vou por ela. E eu costumo ir a cada 2 anos pra lá, pra aprender alguma coisa diferente, comprar coisas diferentes, passear. Tem uma energia diferente?
Eu gosto muito, né, na verdade. Eu sinto uma serenidade, né? Não sinto peso, energia de tristeza. Já faz tanto tempo, né? Essas almas aí já deram continuidade. Eu sinto, na verdade, como um lugar muito mágico, né? Pra gente aprender coisas, fazer rituais, encantamentos. Então, pra mim, é como se fosse um retiro quando eu vou. Gosto bastante. É sua Hogwarts. Exato. É onde eu prefiro, onde eu pretendo me aposentar, na verdade. E ir Você pra lá. pensa? Que Sim, legal. eu penso. Abre uma lojinha. Exato. É a ideia, alguma coisa nesse sentido. Muito legal.